Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? Vamos orar mais uma vez, entregando os dízimos e ofertas ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti pela providência, pela provisão, pela Tua bênção em nosso meio. Somos gratos ao Senhor pelos valores que aqui foram lançados e consagramos esses valores para a expansão do Teu reino, para que não falte, ó Pai, recurso na casa do Senhor. Ó Pai, que o Senhor dê sabedoria ao conselho da igreja para administrar esses valores para o louvor e glória do Senhor. Pai, nós te louvamos e agradecemos pela bênção do Senhor nos lares do povo do Senhor, na casa do povo do Senhor. Ó Pai, a bênção da provisão, o renovo, o ânimo que o Senhor derrama sobre nós, a saúde, a cura. Ó Pai, nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor tem até aqui nos ajudado e nos guardado, e que o Senhor continue, ó Pai, ministrando a Tua graça nos lares, abençoando as famílias, e que em todas as coisas, independente das circunstâncias, possamos glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Assim oramos e somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Meus queridos e minhas queridas, os que aqui estão e os que estão participando deste culto, por meio da transmissão, que a bênção de Deus esteja sobre os nossos lares, sobre o seu lar, e que nós possamos sair daqui nessa noite de uma forma totalmente diferente da qual entramos, tocados pelo Espírito Santo do Senhor. Amém, queridos? E que esse seja o desejo ardente do seu coração, do nosso coração, porque nós bem sabemos que se o Espírito Santo não atuar, se o Espírito Santo não tocar em nossos corações, os nossos esforços por si mesmos não surtem efeito algum. Por mais que sejamos bem intencionados, nós carecemos da ação direta do Espírito de Deus. E hoje, nessa noite bendita, nós vamos continuar meditando nessa série de mensagens voltadas para a família, para despertar, para abençoar, para trazer reflexões às nossas famílias. Nós vamos falar de um tema que é de grande importância na caminhada cristã, que é um dos principais fundamentos do reino de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18, verso 21, até o versículo 35. É um texto muito conhecido, mas é um texto desafiador para todos nós. Este ensino de Cristo para mim e para você revela aqui um fundamento, um dos principais fundamentos do reino dos céus, mas que também é um mandamento para o povo de Deus. E antes de fazer essa leitura, quero fazer menção aqui para a igreja, antes que eu me esqueça, já indo me esquecendo, que nós vamos, a partir do próximo domingo, às 17 horas, nós vamos retomar o estudo bíblico, o curso bíblico Discipulado 1, que é um curso que tem por propósito trazer um ensino básico do ensino bíblico, trazer uma perspectiva básica do que é a Igreja Presbiteriana do Adorado, para que todos aqueles que visitam, que queiram se tornar membros da igreja, tenham total condição de se tornar membros da igreja. Então nós vamos iniciar esse curso domingo que vem, às 17 horas, presencialmente aqui na igreja. Nós já temos alguns irmãos que fizeram a inscrição já no início do ano. Se é o seu caso, você que nos visita hoje, que quer conhecer mais das Escrituras, quer conhecer mais da Igreja Presbiteriana do Brasil, esta é a porta de entrada, este é o curso indicado para você. Então, domingo que vem, nós estaremos iniciando este curso às 17 horas e contamos aí com a oração da igreja a favor de cada um dos irmãos que são alunos dessa classe. Também quero informar a igreja que o pastor Pedro está ministrando a ceia lá na congregação em Abaeté. Estejamos em oração, irmãos, pela congregação, para que ela cresça, para que o reino se expanda naquela região e que em breve possamos ter uma igreja organizada ali na cidade de Abaeté. Amém? Glória a Deus. Agora sim, vamos fazer a leitura deste belíssimo texto, que diz assim, a partir do verso 21. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe?
Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido. Ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, e se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar mais uma vez? Texto desafiador. Coloque-se agora na presença do Senhor. Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Senhor, me capacita para viver nessa dimensão. Vamos orar? Faça essa oração. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Senhor, nós clamamos a tua misericórdia sobre nós. Pai, que teu Espírito Santo nos dê compreensão clara deste texto, deste ensino bendito, deste fundamento do teu reino, deste valor eterno. Que teu Espírito Santo nos constranja e nos dê uma revelação clara e profunda da tua vontade, nós, seus filhos, povo do Senhor, para que de fato vivamos nessa dimensão espiritual, aqui neste mundo marcado pela maldade, marcado pelo ressentimento, marcado pela vingança. Senhor, longe de nós toda amargura, todo ressentimento, toda raiva, toda falta de perdão, mas dai-nos, Senhor, corações quebrantados, corações misericordiosos, corações que compreendem e que vivem, ó Pai, o buscar contínuo, constante, de agradar o Senhor com as nossas vidas, em nossos relacionamentos horizontais. Nós oramos e nos colocamos diante de Ti, confessando a nossa total dependência do Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fala para mim, é ou não é um texto desafiador? É ou não é um valor do reino de Deus que mexe com cada um de nós? Quem aqui nunca precisou de perdoar a alguém? Levanta a mão quem nunca precisou perdoar ninguém. Só se for um bebezinho de colo, né? Todos nós, irmãos, estamos dentro desse contexto. E meus queridos e minhas queridas, enquanto os discípulos estavam preocupados com as tradições, com os rudimentos da lei, Jesus vinha ensinando a graça e os valores do reino de Deus. Enquanto as preocupações dos discípulos estavam nos rudimentos da lei, Jesus estava ensinando os valores do reino de Deus. Enquanto eles estavam presos à lei, aos parâmetros, aos rudimentos, eles estavam ali acostumados
a dar para receber. Essa era a perspectiva dos discípulos naquele momento, dar para receber. Mas Jesus vinha ensinando através da graça que eu dou. E a partir disso você também dá ao outro. Você dá aquilo que você já recebeu. Enquanto eles estavam acostumados a amar para serem amados, na graça, Jesus nos ensina que por termos sido amados por Deus, nós estamos prontos a amar o próximo, independente do próximo. Enquanto eles estavam acostumados pela lei a aceitar para ser aceito, na graça Jesus nos ensina que nós somos aceitos por Deus para podermos aceitar a qualquer um. Enquanto eles estavam acostumados com a lei de caminhar 1 milha, Jesus, pela graça, ensina a caminhar 2 milhas, ou quantas forem precisas. Enquanto eles estavam acostumados a entregar a capa quando fosse pedida por alguém, Jesus, por meio da graça, ensina: não entregue somente a capa, dê também a túnica. Meus queridos, enquanto a lei faz com que eles fossem atrás do que eles queriam receber, na graça, Jesus nos ensina que você recebe o que nunca mereceu. Por isso agora, você pode dar o que as pessoas não merecem. Esse é o ensinamento da graça, os valores do reino de Cristo. E Jesus traz toda essa perspectiva do reino dos céus para o reino da terra. E aqui no caso dessa parábola, enquanto os discípulos estavam preocupados com a contagem de perdões, quantos perdões eu vou dar para aquele irmão que me ofende? Enquanto eles estavam preocupados com essa contagem, Jesus está ensinando que o rei já perdoou toda a dívida. Uma dívida impagável, uma dívida que era impossível ser paga. O rei já perdoou. Agora, cabe a nós apenas perdoar as ofensas, perdoar os nossos devedores, perdoar aqueles que nos ofendem. Meus queridos, nós podemos perceber claramente como muitas vezes agimos como os discípulos, contando o número de perdões que já liberamos para aquele que nos ofende. E o perdão, irmãos, é o principal fundamento de todo o cristianismo. E é esse fundamento que Jesus traz nessa parábola, esse fundamento do reino de Deus, que precisa ser exercitado por nós no reino dos homens. Em meio a todo esse caos que está ao nosso redor. E ele traz esse ensino para a nossa orientação, para nos guiar. Deus, em sua essência, é amor. Mas em sua atitude para conosco, é gracioso. Nós queremos compartilhar com os irmãos nessa noite, meus queridos, que família é lugar de perdão e graça. Família é lugar de perdão e graça. E quando eu me refiro à graça, eu me refiro no sentido teológico da palavra. Não é a graça daquele humorista. O Senhor não te chama para ser o humorista da família, fazer graça para os outros rir. Mas Ele te chama para viver nessa dimensão da graça, do favor que o outro não merece. Assim como Ele nos trata. Foi pela graça que Ele nos alcançou. Algo que nós não merecíamos, mas Ele nos alcançou. E o conceito que as Escrituras trazem para nós sobre o perdão, é que o perdão que eu e você recebemos, por meio da graça vertical da parte de Deus, esse perdão precisa ser transmitido a outros por meio da graça horizontal. Já parou para pensar nisso? O perdão que nós recebemos pela graça vertical precisa ser transmitido pela graça horizontal. E nesse aspecto, meus queridos, nós nos tornamos doadores de pequenos milagres. Porque perdoar é um milagre. Perdoar como Deus perdoa é um milagre que nos alcançou, que precisa ser distribuído na graça horizontal. É isso que ensina essa parábola. É esse o fundamento do reino de Deus. É este valor eterno.
Eu tenho certeza que você, em toda a sua caminhada, já precisou de perdoar. Não uma vez apenas, mas várias vezes a mesma pessoa, e às vezes pela mesma ofensa. Isso já aconteceu com você? E muitas vezes acontece com a gente dentro da casa, dentro da família, no lar. Nossa primeira comunidade de relacionamento pessoal. Pais, filhos, irmãos, tios, avós, familiares no geral. Quantas vezes nos desentendemos? Quantas vezes é exigido de nós essa atitude de perdoar? Você está lembrando de alguma situação assim? Você já precisou de liberar perdão para o seu pai por uma atitude que lhe ofendeu, que lhe causou tristeza? Ou você ainda carrega isso no seu coração até hoje? Quem sabe o pai precisa liberar perdão para um filho por causa de uma atitude ingrata, por causa de uma atitude desrespeitosa, que até hoje traz abatimento ao seu coração. Ou quem sabe um cônjuge precisa liberar perdão para o outro, por causa de uma ofensa, seja ela inconsciente ou intencional. E quem de nós, irmãos, não estamos sujeitos a esses erros? Não estamos sujeitos a essas ofensas e mágoas do dia a dia? Família é lugar de perdão e graça. É exatamente isso que o texto está trazendo para nós. Eu e você fomos perdoados de uma dívida impagável. O Senhor se agradou em nos perdoar. E agora o que Ele requer de nós é que perdoemos os nossos conservos. Conservo é todo aquele que faz parte da família da fé. Como aqui no texto, os conservos. Um servo foi perdoado de uma grande dívida, mas não foi capaz de perdoar o seu conservo de uma pequena dívida. E daí despertou a ira do grande rei. Como eu lhe perdoei de tão grande dívida e você não foi capaz de perdoar o seu conservo? O Senhor nos chama a essa reflexão. Como nós estamos lidando diante das ofensas do dia a dia? Ofensas que estamos sujeitos a receber e causar. Sejam elas pequenas, grandes, de todo tipo. Atitudes que são feitas e mal feitas, ou atitudes que não são feitas, não são praticadas. E dependendo da pessoa, um problema pode se tornar um grande problema, dependendo do seu estado emocional, da sua forma de enxergar e receber as coisas. E aí nós somos desafiados, através dessa palavra, a perdoar. A não reivindicar do outro aquilo que ele lhe deve. A não cobrar do outro aquilo que ele deve. Tão somente perdoar. Você consegue pensar em algum perdão que precisa ser liberado para o seu cônjuge? Para o seu pai? Para sua mãe, quem sabe para o seu irmão, para sua irmã, pessoa que convive. E são justamente essas pessoas que mais vão nos ofender, que mais vão nos magoar, que mais vão tropeçar na caminhada. Aí eu te pergunto, se nós não estivermos atentos a essa orientação, para onde o nosso lar vai caminhar? Qual vai ser a harmonia de nossa família, se não estivermos cada um atentos a esta direção de Deus? Olha o que diz Lucas 6, versículos 32 e 33. Olha o que essa palavra diz para nós. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Verso 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai.
Meus queridos, esse texto nos chama a essa reflexão para sermos misericordiosos, como também é misericordioso o nosso Pai. Ou seja, sermos graciosos. Uma pessoa misericordiosa é aquela pessoa que não cobra a dívida, que não joga na cara, que não busca satisfação, mas que tão somente reconhece a fraqueza do outro e se compadece dela, mesmo ela sendo um ofensor, mesmo ela causando dor. Isso é ser misericordioso. Não é tirar a limpo, não é jogar na cara, não é chegar para a pessoa e dizer assim: e aí, o que você tem para me dizer? Irmãos, sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Compadecer, perceber a fraqueza e a limitação do outro. Não condenar, não ajuizar, mas tão somente perdoar. Esse é o conceito. É uma atitude consciente. É uma escolha consciente. E aqui nós somos chamados a seguir o exemplo deste Pai, deste grande Rei. Se retribuímos o bem a apenas quem nos faz o bem, não somos diferentes do mundo. E às vezes dentro da família, as pessoas podem nos provocar o mal, seja em coisas pequenas ou coisas grandes. Mas se retribuímos o bem a apenas quem nos faz o bem, não somos em nada diferente de quem não tem Cristo. Qual seria então a nossa diferença em relação aos ímpios? Nenhuma. Se não quebrarmos esse ciclo do ódio, do ressentimento, da mágoa, esse ciclo de destruição que é provocado pelo pecado, se não quebrarmos esse ciclo, que fere porque foi ferido, não é assim muitas vezes? O toma lá da cá, olho por olho, dente por dente. Se nós não quebrarmos esse ciclo, onde é que vai parar a nossa família? Onde é que vai parar a nossa igreja? O texto aponta para os da fé. Tem que começar em nós. A graça de Deus precisa fluir em nossos lares. A graça de Deus precisa fluir em nós e através de nós. Esse favor imerecido. Quando eu perdoo uma pessoa que me ofendeu, eu estou exercitando um favor que ela não merece. É isso que é o perdão. Eu não estou reivindicando justiça. Não estou querendo satisfação. Eu estou prestando a ela um favor que ela não merece. Perdão. Assim como Deus fez por mim. Assim como Deus fez por nós. E dessa forma, o mundo verá que nós somos filhos de Deus. Que nós somos imitadores de Cristo. O problema, irmãos, e esse é um problema sério, é que nós levamos em demasiada consideração que é feio admitir que não perdoamos. Já pensou nisso? Nós levamos em muita consideração que é feio falar que um crente não perdoou. E por isso nós praticamos um perdão hipócrita. Porque não admitimos, de fato eu não perdoei o meu irmão, não perdoei meu cônjuge, não perdoei a minha esposa, o meu esposo, o meu filho, o meu pai. E aí nós partimos por perdão hipócrita. Lembra que no texto fala que se do íntimo não perdoardes a cada um, do íntimo, não é da boca para fora, não é aquele perdão para escapar do constrangimento. Se não é crente, não. Tem gente que ainda fala assim, né? Se não é crente, você tem que perdoar. Às vezes nós somos pegos nesse tipo de conversa, não é? A gente fala que está assim magoada, aí a pessoa fala, mas você não é crente, você tem que perdoar. Aí você todo constrangido fala, mas já perdoei, já perdoei. Perdoou nada, a mágoa está lá. E às vezes você vê o irmão ou a pessoa da família, e a sua vontade é de xingar, de alfinetar, de provocar, porque está ressentido. Porque mantém ali aquele ressentimento, aquela lembrança. E aí nós ocultamos o rancor, nós ocultamos a mágoa,
o ressentimento, e isso se torna raiz de amargura, isso se torna indiferença, nos tornamos indiferentes. De repente, dentro da sua família, tem membros da família que é indiferente um ao outro. Por causa de quê? Mágoa, ressentimento, rancor. Pessoas que não se conversam até dentro de casa. Quem dirá na igreja? Quem dirá nas relações sociais mais diversas? E aí ocultamos essas coisas porque não admitimos que não perdoamos. E às vezes adoecemos na alma e também adoecemos na carne. Que isso traz doença na alma e no corpo. Porque ficamos guardando as ofensas recebidas. Ou porque ficamos nutrindo as ofensas que causamos. Os dois lados. Guardamos as ofensas ou nutrimos o mal que causamos. Isso tudo traz adoecimento da alma e do corpo. Nós, irmãos, experimentamos a graça de Deus nesse relacionamento vertical. Mas muitas vezes não queremos ou não conseguimos distribuir essa graça no relacionamento horizontal, até dentro da família. Muitas vezes não queremos ou não conseguimos. E assim nos tornamos vítimas das feridas que os outros nos causam, ou prisioneiros das feridas que provocamos. São os dois aspectos, né? Ou vítima ou prisioneiro, por causa de feridas causadas. Perdão é uma decisão consciente, mas que não acontece profundamente da noite para o dia. Não acontece como um passe de mágica. Seu perdão, meu querido irmão, minha querida irmã, não vai trazer restituição do dano causado. Mas o seu perdão vai trazer cura no seu coração. O seu perdão vai trazer restauração. O seu perdão vai sarar a dor da sua alma. E o seu perdão vai abrir oportunidade para que você viva uma nova vida. Que você viva plenamente e não fique preso ao que te fizeram. Não fique preso às mágoas do passado. Esse é o poder do perdão em nossas vidas. O seu perdão não vai mudar o ofensor, o comportamento do outro, mas vai mudar como você se comporta em relação àquele fato ocorrido. Em relação ao que te fizeram. Como eu vou lidar com os meus sentimentos, com as minhas expectativas? É nisso que vai trabalhar o perdão. Quem não perdoa não tem uma vida emocional saudável. E enquanto vivermos nessa terra, enquanto estivermos caminhando para Jerusalém Celestial, meu querido e minha querida, precisamos estar dispostos a perdoar quantas vezes for preciso. Quantas vezes for preciso. Diante disso, eu quero compartilhar com os irmãos, 4 conselhos importantes para essa caminhada, para esse desafio de sermos misericordiosos como o nosso Pai é misericordioso, de sermos perdoadores e vivermos, essa graça do reino de Deus, nos nossos relacionamentos familiares, pessoais. Primeiro conselho, é preciso reconhecer que está ferido ou que está ferida. Eu preciso admitir e reconhecer que eu estou ferido, que eu me magoei, que eu me ressenti. Porque quando a gente não reconhece que está ferido, essa mágoa fica escondida e ela vai repercutir no momento que a gente está relacionando com aquela pessoa e no momento que surge uma oportunidade para jogar na cara. Que surge uma oportunidade para acusar, para apontar o dedo. Por isso é preciso reconhecer que está ferido. Como eu vou liberar perdão para uma pessoa se eu não reconheço a mágoa que ela me fez? Como eu posso perdoar um pai se eu não admito aquela mágoa causada no meu coração? Como um cônjuge pode perdoar o outro se não admitir que está magoado, que foi ofendido?
como um irmão pode perdoar o outro irmão e se desvencilhar desse fardo, se não admitir que está magoado, que está ressentido. Primeiro conselho, é preciso admitir que está ferido. Meus queridos, nós precisamos perceber aqui em Marcos 11, olha o que diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Nós precisamos reconhecer que estamos feridos, porque o dano maior é nosso mesmo. Além de carregarmos aquele fardo da mágoa, nós estamos dizendo para o Deus Pai, assim como eu perdoo, me perdoe, como é ensinado no Pai Nosso. Então nós precisamos, irmãos, trilhar esse deserto da dor, que a ofensa gera dor, mágoas causadas geram dor. E o primeiro passo é reconhecer que eu estou ferido. Segundo conselho, irmãos, é preciso de tempo para tratar o coração. Ninguém perdoa da noite para o dia como um passe de mágica. Depende da situação, depende do que ocorreu e depende muito da pessoa. Tem pessoas que perdoam com muita facilidade, mas tem pessoas que são mais melancólicas, são mais rancorosas, e aquele negócio vai ficar doendo por um tempo maior. Ela precisa de um tempo maior para assimilar aquilo, para tratar aquilo e buscar esse tratamento no próprio coração, para depois conseguir liberar o perdão. Por isso que muitas vezes, a gente no ímpeto de ajudar as pessoas que estão desentendidas, a gente força, conversas de reconciliação. Mas tem coisas que precisam de tempo, e tem pessoas que precisam de um tempo para sanar aquela dor, entender aquele sentimento. Então é preciso de tempo para tratar o coração, tempo para ressignificar o sentimento ferido. Não é mágica. Cada um aqui tem um estilo, um traço de personalidade. E cada um aqui vai interpretar a ofensa de um jeito. O que nós não podemos é nos acomodar com a mágoa, ignorando a mágoa. E nem ignorar que é necessário um tempo para que o nosso coração seja tratado. Para que aquela situação seja resolvida. E aí fica aquela pergunta. Você precisa perdoar alguém na sua casa? Como é que está o seu coração em relação ao seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu cônjuge? Ou quem sabe alguém da parentela? Ou quem sabe alguém na família da fé? De repente nós nos estranhamos, não reconhecemos a ferida, não tratamos aquilo que precisa ser tratado, e só nos esquivamos uns dos outros. Não, vou mudar de grupo familiar porque eu desentendi com fulano, vou para outro grupo, para não ter problema. Nós precisamos passar por esse deserto da dor, reconhecendo a ferida e tratando aquela ferida com intencionalidade, para encurtar esse tempo de assimilação. Irmãos, terceiro conselho, que a gente ignora, é preciso perdoar a você mesmo. Às vezes nós queremos perdoar o outro, mas nós nem sequer perdoamos a nós mesmos. Nós não reconhecemos as nossas limitações, nós não enxergamos as nossas ofensas, as nossas atitudes, e muitas vezes colocamos sobre nós um fardo pesado, um fardo que o próprio Jesus já tirou. É necessário perdoar a si mesmo, não nutrir sobre si mesmo aquela mágoa, aquela ofensa, aquele erro cometido. Entender o que se passa e perdoar a si mesmo em primeiro lugar.
para poder olhar para o outro com misericórdia, para poder olhar para o outro com consideração, perdoar a si mesmo. Você tem carregado fardos de culpa sobre si mesmo? Seja por causa de um relacionamento conjugal, seja por causa de um relacionamento familiar, ou seja, quem sabe, um relacionamento na igreja. Você tem carregado fardos porque você ainda não se perdoou? Nós precisamos nos perdoar, reconhecer as nossas limitações, não impor sobre nós um fardo maior do que o próprio Senhor impõe. E trilharmos esse deserto da dor, buscando cura nos relacionamentos, por meio do perdão. E o último conselho, irmãos, e o mais importante de todos, é preciso buscar em Deus força para perdoar. Você duvida disso? É preciso buscar em Deus força para perdoar verdadeiramente, do íntimo do coração. Perdão é um milagre de Deus em corações feridos. E nós precisamos buscar em Deus força para vivermos uma vida de pessoas misericordiosas, pessoas que perdoam, que não levam em conta o dano e as ofensas causadas, a ponto de ficar cobrando justiça, a ponto de ficar apontando o dedo, condenando, acusando. Nós precisamos desse poder de Deus, para que Ele trate o nosso coração, e que nós possamos realmente e verdadeiramente perdoar o outro, a ponto de perdoar a mesma coisa, a mesma pessoa, várias vezes, enquanto for preciso. Só a graça de Deus, só o poder de Deus em nós, para nos fazer sermos portadores desses pequenos milagres, porque perdão é um milagre de Deus. Vivemos nessa dimensão, é uma ação clara do Espírito de Deus em nossas vidas. Olha o que Miqueias 7, 18 e 19 nos mostra. E é desse depósito de misericórdia que nós vamos buscar força para sermos misericordiosos. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tomara a ter compaixão de nós, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Meu querido e minha querida, nós precisamos buscar força nesse Deus de misericórdia, para lançar na profundeza do mar as ofensas que um filho causa, que uma esposa causa, que o marido causa, que o irmão causa, que a avó causa, que o pastor causa, que um presbítero tenha causado, que um irmão em Cristo tenha causado. Se nós não buscarmos em Deus poder, para que Ele aumente a nossa fé, para vivermos nessa dimensão, fatalmente, vamos nutrir e manter a mágoa em nosso coração. Fatalmente os nossos lares não serão lares que resplandecem a glória de Deus. Como vamos exercitar o perdão e a graça na horizontal, se não buscarmos na fonte de toda misericórdia, poder para vivermos nessa dimensão? Isso é de extrema importância, irmãos, porque eu e você não fomos chamados para viver na mesma dimensão que o mundo vive, para jogarmos no mesmo nível que o ímpio joga. Nós somos chamados para ser misericordiosos, para perdoar aos outros, independente do merecimento. Perdão é um fundamento do reino de Deus, mas para nós, povo de Deus, é um mandamento para o nosso dia a dia. E nós precisamos reconhecer as nossas próprias feridas causadas pelo outro. Nós precisamos de exercitar o tempo necessário para tratar essas feridas. Nós precisamos liberar perdão sobre nós mesmos em muitas vezes. Sobretudo,
nós precisamos buscar em Deus força, convicção para perdoar, independente do merecimento do outro, para buscar a harmonia na relação, fazer o bem sem ver a quem, a começar em nossos lares, a começar com a nossa família. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Faça uma breve reflexão. Como é que está o seu coração em relação à sua família, em relação a você mesmo? Será que temos sido manipulados por ofensas e mágoas que nos foram causadas? É isso que tem nos levado a viver o nosso presente? Ore ao Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor, esse Deus que é fonte de misericórdia. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero mais de Ti, eu preciso mais de Ti. A graça te damos pela Tua palavra, embora seja desafiadora, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Visita, Pai, cada coração, cada lar aqui representado, cada irmão que nos assiste. Pai, nós sabemos que somos limitados. Pai, nós sabemos que somos falhos, que muitas vezes nos apegamos, ainda que tenhamos fé na Tua palavra, fé no Senhor, nos apegamos às ofensas, às mágoas, e é isso que move as nossas ações, é isso que move os nossos relacionamentos, mas não queremos viver nessa dimensão, ó Pai. Nós queremos viver nessa dimensão da misericórdia do Senhor, do perdão do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos homens e mulheres perdoadores, homens e mulheres, ó Pai, que não olham para as ofensas, que não olham para o outro com olhar de julgamento, de condenação, mas que olha para o outro com olhar de misericórdia. Ó Pai, homens e mulheres que refletem a Tua glória, que distribuem, ó Pai, a Tua graça e o Teu perdão. Pai, ajuda-nos nessa caminhada, para que possamos de fato ser canais da Tua bênção em nosso lar, em nossa família e onde quer que estejamos. Senhor, longe de nós todo ressentimento, toda amargura, toda ira um contra o outro, mas dai-nos corações perdoadores, misericordiosos, pessoas que estão dispostas a estender a mão àquele que ofende, pessoas que estão dispostas a relacionar com aquele que ofende, mas que possamos, ó Pai, nesses relacionamentos, nos exercitar mutuamente, exercitar a fé, exercitar o amor, exercitar o perdão e a misericórdia do Senhor, que recebemos de forma tão graciosa. Favor que não merecia, mas aprove o Senhor derramar sobre o Teu povo. Nós nos colocamos diante de Ti nessa noite bendita, clamando a Tua misericórdia, ó Pai, clamando a Tua graça sobre nós, para que possamos viver na dimensão que o Senhor espera que vivamos. Assim oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Quero convidar aqui a equipe do Ministério de Louvor. Nós vamos ficar de pé e vamos adorar o nosso Deus com mais uma canção. E logo após nós vamos encerrar este culto para louvor e glória do nosso Deus. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor, o único que é digno da sua adoração, o único que é digno do seu aplauso, o único que é digno da sua gratidão.